Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário que você está assistindo aqui essa aula. Essa aqui é a nossa última aula de perturbações espirituais, mas fico muito feliz de estar aqui com você, independente do horário. Aqui é cedinho, ó. O galo acabou de cantar, vocês escutaram? Aqui tá bem cedinho. Mas vamos então para a nossa 12ª aula, esta que vai ser a nossa última, deste livro incrível. No domingo passado, eu tive a oportunidade de fazer uma aula ao vivo com alguns dos alunos. Eu sei que nem todo mundo conseguiu, por isso que eu estou fazendo agora essa aula aqui, para gravar e para botar no YouTube. Ignorem o galo, tá? Ele tá feliz que amanheceu mais um dia, tá cantando. E vamos lá. Hoje nós vamos estudar os capítulos 16 e 17, tá certo? Bom, na última aula, vocês vão se lembrar que Miranda e sua equipe, eles estavam num lar infantil, né, um orfanato, e lá tinham acontecido várias coisas tristes, né? Tinha um funcionário que se aproveitava da situação para abusar de alguns garotinhos, e uma das voluntárias, que era espírita, tinha feito uma prece bem sentida para Bezerra de Menezes para auxiliar aquela situação que estava insustentável. E aí ele escutou, a prece chegou até ele, né? Foi feita assim de coração. Chegou até ele, ele foi lá para tentar ajudar e fez de uma maneira que aquele funcionário fosse pego em flagrante e afastado das suas funções, fosse realmente preso, que era o correto naquela situação, diante do crime que ele estava cometendo, né? Então, depois que tudo isso aconteceu, esse grande alarde, esse grande choque que foi para toda a comunidade, o Miranda e sua equipe permaneceram naquele lar infantil para poder fazer alguns ajustes ainda que precisavam, espirituais, físicos também, né? Inspirar as pessoas para que mudassem a sua postura, tivessem noção da responsabilidade que elas tinham ali como funcionários no atendimento às crianças. Porque quando eles chegaram lá, vocês vão se lembrar, estava tudo muito desleixado, tudo muito sujo, as crianças sujas, todo mundo gritando, uma bagunça realmente. Era um local bem desequilibrado. E eles permaneceram lá, né, Bezerra e todo mundo, para fazer com que isso mudasse, para tentar mudar essa situação. Então vamos lá, vamos ver o que eu botei aqui para vocês. Então, Miranda e sua equipe permaneceram no lar infantil para fazer uma limpeza psíquica do ambiente, destruindo as larvas mentais que lá estavam. E eram muitas, realmente, porque além daquela atitude do funcionário de abusar dos garotinhos, outros funcionários também não lidavam com a sua tarefa com muito respeito. Então, isso abriu brecha para uma grande obsessão em massa das crianças, de todo mundo que estava ali, e as larvas mentais se formaram em todo o ambiente. Então, eles estavam fazendo uma limpeza psíquica. Os benfeitores inspiraram algumas pessoas de bom coração, da comunidade ali mesmo, para ajudar a instituição a se reerguer, através de doações. Alguns chegavam a pegar as crianças para passar o fim de semana em suas casas, para saber como é que era uma família bem estruturada, para ter um pouquinho de aconchego, de afeto, para brincar, enfim, ser realmente uma criança. Então, eles inspiraram essas pessoas de bom coração para esse auxílio. Alguns servidores já desencantados despertaram para suas responsabilidades de contribuir com mais respeito e interesse. Então, houve esse despertamento coletivo para que as pessoas começassem a trabalhar de uma maneira diferente a partir daquele momento. A mudança se realizava naquele lar. Bezerra esclarece o seguinte: aquele lar que iria tomar forma de reduto familiar e não mais de presídio, onde se atiravam as vítimas da sociedade que as abandonavam. Então, gente, aquilo ali antigamente era um presídio, que despejavam as crianças abandonadas da sociedade. Mas aquele lugar ia se transformar em um reduto familiar. Até a própria administração ia ser trocada. E iam colocar justamente aquela espírita que tinha feito toda a intervenção para tirar o funcionário pedófilo de lá. Então ela ia ser nova administradora, ela deu novas ordens para que o lar se tornasse um reduto familiar, que é o que todos tinham que ser, né? Já é uma situação tão complicada para uma criança ser abandonada pela família, estar no local sem
sem uma família realmente, né? Então, o mínimo que se pode fazer é transformar aquele ambiente de orfanato em o mais próximo de um reduto familiar. Beleza? Olha uma reflexão de Miranda que eu anotei para vocês. Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade. Então, gente, todos nós vivemos. É um fenômeno biológico. Eu estou viva, sim, tá? Estou viva. Você que está me assistindo está vivo, também estamos vivos. É um fenômeno biológico. O dito viver bem, que as pessoas usam muito, quero viver bem. Naquele sentido de gozar, de festas, de farra, né, de uma vida sem responsabilidades, isso é o viver bem de hoje em dia. É uma conquista de prazer. Mas o bem viver é conforme as leis de Deus. E esse bem viver é que nós temos que buscar sempre. Bem viver, independente de onde estivermos. Em qual situação que o mundo nos colocou. Temos que bem viver. Beleza? Retornando ao centro, em que eles, né, estavam desde o início do livro, que servia de sede para eles, Bezerra e a sua equipe foram informados que as entidades das trevas elas tinham preparado um ataque no centro para aquela noite. Era aquele centro que estava que tinha recebido aquele mulá, aquele judeu bem revoltado, que não tinha aceitado ajuda ainda, que conversou até com o Macário, que tinha sido um cristão que foi morto lá no espiritismo primitivo. Vocês se lembram dessa história, né? Então era esse centro. Então as entidades tinham organizado, alguns até discípulos desse mulá tinham organizado um ataque àquele centro. Então a espiritualidade já estava sabendo e estava tomando providências para que não acontecesse o pior. Tá? Eu já vou explicar como é que seria esse ataque. Olha o que Miranda coloca pra gente. Não raro, né, fazendo um grande parêntese a esse ataque. Eles ficaram sabendo que ia ter o ataque e, né, começaram a tomar as providências. E nisso, Miranda faz algumas reflexões, entre elas o seguinte. Não raro, após o entusiasmo inicial que toma conta de alguns novos trabalhadores espíritas, ocorre uma diminuição da chama vigorosa de alegria, e não poucos se sentem desestimulados, tornando-se críticos amargos e depois abandonam a tarefa. Gente, quantas vezes já aconteceu isso no seu centro? As pessoas chegam entusiasmadas, cheias de ideias, colocando assim a mão na massa, aí de repente começa e entra em tudo, né? É engraçado, entra em todos os trabalhos. De domingo a domingo, tá lá, tá fazendo parte de tudo. Aí começa a abandonar uma, outra tarefa, de repente começa a não participar de mais nada, fica desestimulado, depois começa a se tornar um crítico amargo, todo trabalho tá ruim, ninguém recebe bem, tem sempre uma crítica para o coordenador, para os trabalhadores do centro, e aí resolve abandonar. Quantas vezes já vemos isso, né? Perdão, gente. Perdão, esqueci de deixar uma aguinha aqui perto de mim, que eu falo muito, né? É sempre bom molhar aqui a garganta, eu esqueci. Mas já eu vou lá pegar. Então, gente, quantas vezes nós já vemos essa situação acontecer nos nossos centros, né? Muitas, várias pessoas. Quando a gente fala assim, esses são os trabalhadores do centro, assim, são poucos, né? São poucos. Né? Que realmente estão ali para tudo que acontecer há anos, sem desânimo, sacrificando muitas vezes momentos com a família para estar ali fazendo o trabalho. Então, são poucos que estão com essa disposição. Continuando o pensamento de Miranda, ele fala o seguinte: desse modo, as infiltrações perigosas haviam penetrado, envenenando as instituições espíritas, que passaram a permitir-se assimilações perigosas com a introdução de métodos exóticos, teorias fantasiosas, propostas sem base doutrinárias, algumas chegando ao absurdo de acreditar que a codificação kardeciana e o pensamento cristão já se encontravam ultrapassados por novos conhecimentos, novas conquistas do conhecimento. Então, gente, vem essas pessoas muitas vezes novatas, entusiasmadas,
e começam a criticar até a própria doutrina. Acham que Kardec está ultrapassado, que alguns ensinamentos do Cristo estão ultrapassados, começam a aplicar teorias fantasiosas, métodos exóticos, e aí acontece toda uma transformação no centro, formam-se grupos, pessoas que não concordam, pessoas que aderem, e nisso os obsessores vão e se filtram. É isso que acontece. E muitas vezes aquela pessoa que colocou todo esse auê sai, né? E o problema fica ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas ideias novas, com essas pessoas que vêm com métodos que não condizem com a nossa doutrina e são coisas que precisam ser simplesmente cortadas. Não, aqui não funciona assim, aqui nós seguimos Kardec, aqui nós seguimos Jesus e ponto final. Né? Muito bem. Vídeo, que era um mentor espiritual daquele centro onde eles estavam, ele esclarece que os discípulos do Mullah e alguns rebeldes judeus, né, ainda relacionado àquela perseguição que houve no passado, eles haviam preparado um ataque, um plano de ataque para aquele centro. Então, o que acontece? Perto dali, de onde se localizava aquela instituição, havia uma espécie de Cracolândia. Então, alguns obsessores que estavam lá de prontidão, telementalizando vários usuários, vários viciados que lá estavam, eles começaram a induzi-los a fazer um ataque ao centro. Um ataque assim para assustar as pessoas, para acontecer vários furtos. Então, os usuários de drogas que estavam ali estavam completamente com as brechas abertas. Não é nem brecha mais, né? É assim um rojão mesmo. Então, eles tiveram dificuldade em aceitar essas sugestões, se juntarem a um grupo de 8, 10 e foram até o centro para causar o pânico. E eles estavam sendo guiados por entidades trevosas. Tinha um à frente, inclusive, que estava no comando, com uma atitude muito odiosa. Então, assim foi feito. Quando estava começando a palestra do centro, que ia ser até feito por uma médium, eles começaram a se organizar para atacar o centro. Porém, como eu falei, a espiritualidade já tinha se preparado para aquele ataque. E o vídeo, o mentor espiritual do centro, tinha intuído o presidente a falar com os vigilantes para ficarem atentos a qualquer movimentação e, inclusive, reforçar a segurança do local, colocar mais pessoas que eram mais experientes, mais preparadas para conter qualquer tipo de ataque. Então, ele intuiu o presidente que conseguiu escutar esse conselho e assim foi feito. Então, no salão estava acontecendo o estudo do Evangelho, que era comandado pela médium Vicenza, como eu falei com vocês, e quando ela começou a falar, em menos de 10 minutos, todo mundo com a atenção assim focada nela, de repente escutou um barulho lá fora, um barulho de gritaria, de xingamentos. E aí Miranda e o Bezerra perceberam que era o momento do ataque. E aí eles foram lá para fora para ver o que estava acontecendo. Então, quando Miranda se deparou com a cena, ele falou que era assustadora. Os viciados estavam lá, do lado de fora, envolvidos numa nuvem muito negra, muito densa. E eles, uma nuvem negra de vibrações baixíssimas, a gente, imagina. E eles gritavam, faziam ameaças, tentavam invadir o centro a todo custo. Graças a Deus, aquele centro tinha lá vigilante, Um jovem que estava completamente tomado pelo obsessor, ele avançava com um grande pedaço de madeira tentando agredir os vigilantes, os seguranças, que, num ato assim firme, necessário, conseguiram imobilizá-lo e eles, continuaram tentando invadir, mas estava todo mundo bem preparado para aquilo, agiu conforme tinha que ser e conseguiram, com essa atitude enérgica, afastar os viciados dali, Eles estavam preparados. Então, os viciados saíram chateados, prometendo voltar. Os viciados saíram, mas os obsessores permaneceram ali na porta, tentando invadir espiritualmente o local. E aí, o que a espiritualidade preparou? Preparou um corredor vibratório
para que eles entrassem lá, para onde estava acontecendo o estudo do Evangelho, mas sem que as vibrações deles não atormentassem ninguém que estivesse ali. Então, eles prepararam esse corredor vibratório. E eles, os obsessores, acharam que aquilo tinha sido uma conquista deles. Eles estavam conseguindo invadir. Então, quando eles viram aquela abertura, foram e falaram, ah, esse aí, nós somos os bons. Né? Só que a espiritualidade superior que tinha preparado aquilo. Então, eles foram lá para o estudo do Evangelho e escutaram justamente falando da caridade que a gente tem que ter, do perdão, da caridade para com os criminosos, entre outras coisas. Ficaram lá para ouvir. Tinha sido mais um recurso da espiritualidade. Beleza? Muito bem. Então, esses espíritos entraram lá, mas o edifício ficou completamente rodeado de outros, que estavam tentando a todo custo fazer com que essa instituição fechasse. Eles queriam o fechamento do centro. Então, o edifício estava rodeado de gente. E aí, Macário, ele decide realizar uma nova comunicação com aquele judeu mulá, que estava na instituição em profundo sono. Ele achava que aquela comunicação com aqueles espíritos que estavam ao redor, escutando também o que fosse dito lá, iria fazer muito bem e fazer com que a maioria despertasse para aquelas atitudes que estavam tendo. E ia ter um trabalho mediúnico, então, novamente no plano espiritual, com os trabalhadores, alguns trabalhadores, né, do centro encarnados, desprendidos pelo sono. Então, às 2 da madrugada, sempre 2 da manhã, o trabalho iniciava. E o mulá, ele incorporaria naquela Vicenza, aquela médium que tinha feito a palestra na noite anterior. Então, fizeram todos os preparativos e no horário combinado, começaram a conversar. Então, o mulá, ele tinha vibrações tão pesadas, tão densas, que ele teria dificuldade de se comunicar naquele local, aquele centro que tinha vibrações mais elevadas. Por isso, ele incorporaria na Vicenza, mesmo no plano espiritual. E a energia anímica da médium também o faria, né, muito bem. Então, gente, quando ele percebe que está ali para uma comunicação, ele se chateia e fala assim, novamente, que desejais de mim? Como vos atrevestes a deter-me contra a minha vontade em vosso antro? Como vocês continuam traidores e brutais? Estava se lembrando da Inquisição, onde ele tinha sido perseguido por cristãos. Então, Macário, que estava ali responsável pela comunicação, diz, nobre mulá que aqui se encontra por vontade própria, desde que veio anteriormente em atitude agressiva contra o labor de Jesus Cristo. Então, gente, ele estava ali porque ele tentou invadir o centro, ele tentou atacar. Então, ele estava ali por esse motivo. Foi apenas uma atitude de defesa. Então, Macário começa a explicar a respeito, né, do quanto Jesus é bondoso, o quanto que ele sempre está perdoando nossas faltas, nos acompanhando sempre. E aí, aquele mulá o interrompe e fala assim, Mohammed é o profeta e Alá é o Senhor. E aí, Macário, muito bem preparado, né, responde, não me parece verdadeiro, porque entre vós, né, os muçulmanos, os xiitas e sunitas, Alá parece dividido, já que vos matais uns aos outros em carnificinas inconcebíveis. Por que tanto ódio que vos separa? Então, gente, né, os xiitas e sunitas, que são muçulmanos, eles se matam há séculos e séculos. Por conta, assim, de uma coisa lá do passado, de quem seria o continuador de Mohammed, né? Se seria, não sei agora se era o tio dele, mas enfim, aí por conta dessa questão de quem seria o continuador, uns achavam que tinha que ser um, outros achavam que tinham que ser outros, e se separaram em xiitas e sunitas e se matam até hoje. Essas notícias aí que nós vemos no jornal, dessas guerras que acontecem lá, né, no Oriente, são esses grupos tentando mostrar quem é mais certo, quem que está com a razão. E nisso eles se matam. Então, como é que eles estão falando que Mohammed é o profeta, sendo que o Mohammed, né, eles pregava, entre outras coisas, o amor que temos que ter uns para com os outros. Era muito incoerente. Isso que o Macário estava tentando mostrar para ele. E aí,
ele fala o seguinte, diante dessa colocação muito, que fazia muito sentido, ele responde o seguinte, o mulá. O mesmo, essa separação, né? Esses xiitas e sunitas, ele fala o seguinte, o mesmo que a voz divide em nome do cristianismo. Quantas denominações pretendem a posse da verdade de que ele teria sido portador? Por que a maldita Inquisição, a perseguição aos hereges? Então ele estava com a mente presa lá na Inquisição ainda, onde os cristãos se achavam dono da razão, alguns cristãos, né, se achavam dono da razão, e sob as ordens do Papa da época, matavam quem não fosse cristão, quem eles consideravam hereges. No caso, né, a grande maioria, os muçulmanos, os judeus. Então, ele faz essa colocação e Macário diz que aquilo pertencia ao passado, que na época eram muito, a ignorância reinava, mas que todo mal plantado tinha sido colhido por cada um e que aquele era um novo momento, né, que a doutrina espírita era uma doutrina diferente, que aqueles ataques não tinham mais fundamento, que era preciso superar. E aí, o mulá fala assim, pouco me interessam as suas reflexões. As armas ainda são as mais eficientes recursos para submeter as criaturas rebeldes ao talante que desejamos. As armas, a violência. Era isso que eles queriam, ele queria influenciar as pessoas para que continuassem se matando, continuassem guerreando sempre. Macário diz, pelo que posso deduzir, o nobre mulá, embora havendo sido vítima, como você coloca, né, conforme proclama, não encontrou o paraíso de sensualidade, de paixões humanas e serviço. Antes, pelo contrário, contorce-se nas vascas da agonia, nos tormentos do ódio. O que os muçulmanos acreditam que vai acontecer se você for um bom servidor? Quando você morrer, você vai encontrar aí 72 virgens que vão se submeter a todas as suas vontades, né? E tem toda uma história por trás. Então, onde que estavam essas 72 virgens desse mulá? Se ele tinha sido vítima, tinha sido tão bom servidor, cadê? Na verdade, então, ele estava no inferno. Porque só estava ali sofrendo, só estava agoniado, não tinha momentos de alegria. Então, vítima, será que ele era? Muito provavelmente não. Estava tentando fazer com que ele enxergasse. Por isso ele colocou isso. Onde tem estado durante todo esse período a partir do momento em que foi massacrado no século XVI, lá na Inquisição? Certamente, conforme o Corão, no inferno de dores irráveis, havendo atravessado algumas das suas 7 portas e detendo-se em alguma área de revolta e desespero. Eram colocações faziam tanto sentido que ele não conseguiu nem responder. E aí ele começou a se contorcer, tentando prejudicar a comunicação, tentando prejudicar ali a médium de alguma forma, tentando sair dali, porque ele não queria enxergar. E aí, ele num estado assim de alucinação completa, sem conseguir maltratar a médium, que era uma médium muito, muito equilibrada, ele começou a eliminar fluidos morbosos, ele retorcia-se, e aí foi então que o irmão Macário exarou, né, fez uma prece pedindo socorro a Jesus. E nesse momento uma entidade veneranda, com uma luz assim de cor indefinível, desceu e condensou-se no recinto, irradiando claridades diamantinas. E com respeito dirigiu-se ao mulá, ao rebelde, dizendo assim, Ibn Said, louvado seja o Pai misericordioso e único. E a voz tinha uma doçura, tinha um amor tão grande, a expressão nos olhos e a face se exteriorizava assim uma suave luz que envolveu o comunicante. Era um espírito com um magnetismo muito forte. E ele não pôde ocultar a surpresa. Era como se fosse uma entidade que ele o conhecia, de respeito ali entre os judeus. E ele falou, santo imame. Imame eram grandes autoridades, né, entre os judeus e os muçulmanos.
Santo imame, como vindes ao inferno buscar-me, desgraçado que sou e esquecido de Alá como estou. E ele nisso já começa a chorar, já se sente assim, envolvido naquela energia. E aquele espírito, né, aquele imame que lá estava diz assim, venho buscar-te para que descubras que somente há um Deus, pouco importando-lhe o nome, se é Deus, se é Alá, isso não importa. E a sua mensagem é o amor vivo que um dia governará a terra, logo passem as tempestades dos ódios e das paixões humanas. É sincero na tua fé e equivocado na tua interpretação. Hoje eu sei que quem reina soberano é Jesus. Isso o imame, aquela autoridade judaica falando. Quem reina soberano é Jesus. Mohammed é seu profeta também. Foi um profeta importante. Mas o rei é só um, é Jesus. Jesus foi o único a submeter-se totalmente à vontade do Pai Celestial, tornando-se o exemplo máximo de fidelidade de todas as pessoas que já passaram por esse planeta, bilhões, bilhões e bilhões e bilhões. O único a se submeter totalmente à vontade de Deus foi Jesus. O Espírito, então, num pranto bem volumoso, foi retirado da aparelhagem mediúnica de Dona Vicenza e conduzido pelo nobre espírito em estado de adormecimento. Ele pegou assim no colo como se fosse um fardo bem leve. E várias entidades muçulmanas que estavam no salão acompanhavam aquele imame, arrastadas pelo seu magnetismo. Só da presença dele ali, eles não tinham o que fazer a não ser segui-lo, onde quer que ele fosse. Então, com essa vitória do bem, a reunião é encerrada. Ótimo, né? Mas não tem como o bem não vencer. Não que esses espíritos fossem o mal, mas eram equivocados nas suas interpretações de como seguir em determinadas situações. Eles eram equivocados, como nós muitas vezes, tantas vezes, até hoje, somos. Beleza? Esse é o capítulo 16, os desafios e as soluções. E a gente vai agora para o 17, que é concluindo o trabalho. Esse 17 se compõe basicamente de reflexões fantásticas de Miranda. Se você não leu o livro, se está acompanhando somente as aulas, que são bem completas, ótimo, mas eu sugiro pelo menos a leitura desse capítulo final, porque ele é tão atual, assim, quase que não dá para acreditar nas colocações de Miranda. Parece que ele estava assim, prevendo o momento que o nosso planeta ia passar. Esse livro é de 2015, nós estamos em 2020, vivendo essa situação com o coronavírus, essa situação de quarentena, isolamento social, e ele fala aqui justamente disso. Vamos ver? Antes disso, ele fala o seguinte: muitos espíritas abandonam as tarefas sob pretextos injustificáveis, entre eles as ditas necessidades de assumirem novos programas remunerados para atender a imposições existenciais, acusações de desencanto contra os companheiros, entre outras coisas. Gente, quantas vezes nós vimos alguns companheiros abandonarem completamente o centro espírita porque arrumou um emprego novo e não vai ter mais tempo, porque entrou numa faculdade e não pode se dedicar às duas coisas. Vimos isso várias vezes. São espíritas que estão falhando na sua missão, que se comprometeram com a tarefa ainda lá na erraticidade, lá no plano espiritual, e quando se deparam com essas necessidades materiais, não conseguem conciliar as duas coisas e se afastam. Nós sabemos que tem aquelas pessoas que têm justificativas plausíveis para se afastarem, mesmo que momentaneamente, da tarefa. E ainda assim, muitos continuam conseguindo acompanhar à distância, vendo um vídeo como esse, assistindo palestras de Divaldo, lendo um livro espírita, muitos conseguem conciliar. Mas aqui ele está falando daqueles que nem isso buscam, nem a leitura de um evangelho, não recorrem nem mais à prece, não querem ver uma palestra legal, nada, eles abandonam completamente a doutrina. É desse que ele está falando, Então são pessoas, são espíritas que estão falhando em sua missão. E nós temos que ficar muito atentos com isso para não nos tornarmos esses espíritas e, se vermos algum companheiro nessa situação, tentar aconselhar,
né? Citando inclusive esse livro, né? Porque se a gente der a nossa opinião, muitas vezes a pessoa vai falar, mas quem é você para estar falando qualquer coisa aqui para mim? Então a gente fala, não, ó, lá no livro Perturbações Espirituais, o Miranda coloca isso, isso e isso, o Bezerra fala isso e isso, para ver se a pessoa consegue despertar. Outros, né? Outros espíritas ainda mais insensatos, aturdidos pelos seus conflitos, passaram a transformar o centro espírita em clube de divertimentos ou em palcos para discurso de complicada terminologia. Então, outros continuam frequentando o centro, mas por falta de estudo, falta de maturidade, transformam o centro em um palco de divertimento para encontrar amigos, para comer, para conversar besteira, para ver vídeo do YouTube com besteira mostrando, né, coisas que não tem nada a ver ali com o espaço, conversas que não tem nada a ver com o ambiente, que atrapalham inclusive o trabalho que está acontecendo e o trabalho espiritual que sempre está ali, porque o centro, a gente sabe, é um hospital espiritual. Então tem essas pessoas que causam esse tumulto e outras que se acham tão intelectuais, que fazem, né, aulas, fazem palestras com uma terminologia tão complicada, palavras tão complicadas que ninguém consegue entender. Nós só consegue entender o que assim seja, sendo que não é o objetivo da nossa doutrina. O próprio Cristo, quando ele ia ensinar, ele falava através de parábolas, que eram historinhas bem simples para que todo mundo conseguisse entender. Então nós temos que fazer da mesma forma. Temos sempre que buscar o estudo, sempre. Temos que estudar a doutrina. Gente, nunca é demais, porque ela tem tantos leques. A gente vai estudar a nossa vida inteira e quando desencarnarmos, vamos saber que ficamos sabendo de pouquíssima coisa, porque é muito rica. Então nós temos que estudar sim, mas quando formos falar, fazer as nossas colocações, nós temos que falar de uma maneira simples, para que aquela pessoa que tenha mais dificuldade possa entender também. Isso é muito importante, né? O fenômeno mediúnico foi transformando em motivo de exibição. Então ficam, nossa, fulano é uma médium excelente, ela incorpora no mercado, ela incorpora no clube, ela incorpora no shopping. Isso não é sinal de uma grande mediunidade, isso é sinal de desequilíbrio. A pessoa precisa se tratar, precisa entrar no trabalho de desobsessão e precisa estudar muito para conseguir se controlar. E mesmo aqueles que não passam por essas situações, mas, né, estão trabalhando no centro, alguns falam, eu sou uma super médium, eu psicografo, eu incorporo, eu estou vendo. Então, a mediunidade, gente, ela não é motivo de exibimento, né? Na verdade, a mediunidade é uma provação, né? É uma forma de a gente quitar os nossos débitos. É uma ferramenta que a espiritualidade nos dá para que a gente trabalhe, para quitar um pouquinho dos nossos débitos. Assim como a doutrinação, a sustentação e tantos outros, né? O passe. Perdoa, gente, hoje eu tô tossindo bastante, viu? Ignorem essas tossidas aí, esqueci minha água. Mas então, gente, é isso. Então, o fenômeno mediúnico ele não pode ser transformado em exibimento, né? Em motivo de exibição. Nossa, fulano, olha só, fulano, só passa espírito famoso, olha como ele é um grande médium. Temos que fugir de situações assim. Porque a nossa tarefa é uma tarefa simples. É ir lá, ajudar quem precisa, que são sofredores, e pronto, né? É basicamente esse o objetivo de um trabalho mediúnico, ajudar quem precisa. E muitas vezes quem precisa sabe quem é? Somos nós. Precisamos ouvir aqui aquele diálogo para poder despertar em algumas situações da nossa vida. Bom, nesse capítulo também, nesse capítulo em relação ao fenômeno mediúnico, também a literatura mediúnica experimentou a presença da vulgaridade e do aventurismo, transformando-se em objeto de comercialização sob pretextos nem sempre verdadeiros, gerando confusões entre os candidatos pouco informados. Então, gente, a gente sabe que os espíritas leem muito. É um grupo realmente que gosta de leitura. Então, o que as pessoas fazem? Elas se aproveitam disso. Escrevem um livro com as suas palavras sobre algum tema que queiram e depois coloca assim, sou um médium tal, pelo espírito tal. E coloca para vender lá na seção espírita das livrarias e vende aos montes, com o objetivo único, exclusivamente de lucrar. Então, uma pessoa, né, desconhecida da doutrina, que quer aprender um pouco, está querendo se informar, vai lá na livraria, vai na seção espírita, pega esse livro e muitas vezes tem informações falsas, confunde a mente daqueles que realmente querem aprender. Então se tornou um grande comércio, isso é uma coisa preocupante. Então, gente, nós temos que nos ater
há aqueles médiuns, né, que são sérios. Temos aí Chico Xavier, Divaldo, Ivone, só aí já foi mais de 600 livros, já é muito estudo. Se a gente tentasse focar só nesses três, já era livro demais para uma existência. E claro, tem outros ainda. Mas assim, nós não precisamos, né, nos aventurar em médios que não conhecemos, de editoras que nunca ouvimos falar, de espíritos que não sabemos nem quem foi. Né? A gente pode se ater à nossa codificação, que é incrível, né? Os livros de Kardec, de Chico, de Valdo, Ivone, entre outros. Bom, olha alguns comportamentos de alguns espíritas que Miranda coloca aqui pra gente. Ao invés da singeleza e da fraternidade, formam-se grupos fechados, nos quais se disputam as indumentárias elegantes, em verdadeiros desfiles de vaidade, de alguma forma humilhando aqueles que se não podem apresentar nas mesmas condições. Então, gente, alguns comportamentos que a Miranda observou nos centros que ele passou. Pessoas que formam grupos fechados, não querem se misturar com os demais, que são vaidosos e gostam de ir para o centro para mostrar suas roupas elegantes. E aqueles que não têm condição de ter uma roupa tão elegante quanto, eles humilham. Vocês acreditam que isso está acontecendo? Não sou eu que estou falando, não é coisa da minha cabeça, não foi um sonho que eu tive. É exatamente isso que Miranda está colocando para a gente. Então, olha, esse tipo de comportamento, se nós observarmos no nosso centro, nós precisamos cortar imediatamente, esclarecer aquelas pessoas que aquele ali não é um desfile, né? É um centro e nós temos que sempre nos ater à vestimenta, isso é muito importante, né? Temos que nos vestir conforme uma casa religiosa. Não podemos, né, ir muito exposto, né, com roupas curtas. Nós sabemos disso, né? E aquele irmão que está chegando e não sabe, e se apresenta assim, nós temos que esclarecer. Aquele outro que está se vestindo muito elegante e humilhando aqueles que não estão, precisa ser alertado, precisa levar aí um puxãozinho de orelha para acordar. Certo? São comportamentos que a gente precisa observar para não acontecer no nosso centro. E se acontecer, né, a gente ficar muito atento. Essa questão da vestimenta é importante, sim. É importante nós nos apresentarmos assim de uma maneira comportada dentro do nosso centro. É uma questão de respeito com os demais e com a espiritualidade que lá está. Certo? Muito bem. E essa questão de grupo é uma coisa que eles sempre batem, né, nessa tecla. Durante todo o livro foi falando isso, essa questão de grupinhos. É uma coisa que a gente também observar que a gente está numa situação assim, ou algum companheiro nosso, para tentar, né, para tentar que não aconteça, para que não atrapalhe o trabalho. A gente sabe que nós temos as nossas afinidades, né? Tem pessoas que nós conversamos mais, normal isso, normal. Mas, quando aquilo ali está atrapalhando o trabalho, aí a gente tem que ficar mais atento. Certo? Ótimo. O antigo modelo da Casa do Caminho, dirigida por Pedro, né, e por Tiago e João, é uma figura do passado que ainda comove, mas que não se repete nas modernas instalações cada vez mais luxuosas do exterior e vazias de espiritualidade interna. Então, hoje nós tem muitos irmãos que fazem centros super luxuosos, com vários pavimentos e elevador e aquela coisa super chique, mas dentro não tem espiritualidade alguma, não tem sentimento, não tem amor, não tem união. Então, do que adianta? Não adianta nada. Então, as duas coisas precisam estar interligadas. É claro que quando o centro precisa crescer para o melhor do trabalho, para atender algumas necessidades das pessoas ali mesmo, isso é justo. Mas crescer por crescer para ser um centro mais chique do que os demais, isso não. Isso não. A gente tem que se lembrar da Casa do Caminho, né, de Pedro, que era simples demais, mas cumpria com a sua atividade, cumpria com o seu papel ali na comunidade de atender aos doentes e aos que sofriam. Nada impedirá o avanço do progresso. Nenhuma força logrará êxito opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta a mundo de regeneração, conforme vem acontecendo. Jesus está no comando desse empreendimento e uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos
encontram-se em processos de reencarnação a fim de apressar a grande mudança. Então, nós estamos avançando para melhor. Pode parecer que a gente está no pior momento, que a coisa não vai melhorar, mas a gente está avançando para melhor, porque sabe quem está no comando desse empreendimento que é a regeneração? Jesus. Então, se a gente está com Jesus no comando, tudo vai dar certo no fim. Basta que nos detenhamos ao surgimento das pandemias que ceifaram milhões de vidas através da história. E veremos que começaram inesperadamente e quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Gente, isso aqui é 2015. 2015. Olha só a pandemia que nós estamos vivendo. Ele fala pandemia, pandemias. Ele fala exatamente de pandemia. Né, que nós tivemos várias no decorrer da história, né? A gripe espanhola, me esqueci aquela terrível. Me esqueci o nome, mas enfim, né? Tivemos várias. E agora a gente está vivendo o coronavírus. A gente muitas vezes acha, gente, por que não pensaram na cura? Por que não chegou uma vacina? A gente se pergunta isso muitas vezes, não é? Mas sabe o que a gente se esquece? Que quem está no comando são os espíritos superiores. É Jesus. Se nós aqui conseguimos criar tantas coisas incríveis, imagine o que a espiritualidade não consegue criar com os seus recursos. Gente, se eles criam a vacina sim. Criam. Porque eles têm muito recurso, eles têm muito conhecimento, muito mais do que nós. Então, se não chegou ainda uma cura, uma vacina, é porque não está no momento. Não está no momento. Então a gente precisa confiar neles. Saber que vai chegar no tempo certo. Que tudo está ocorrendo por um motivo e é um motivo de transformação. Tudo é um grande aprendizado para nós. A valorizar quem está perto, aprender a conviver com a família. Estávamos vivendo um momento tão, né, todo mundo assim no celular, muitas vezes iam para casa da avó, do vô, e todo mundo no celular, sem se falar direito, e agora, poxa, podia ter valorizado aquele momento, podia ter conversado, sabe? É uma grande mudança, uma grande reflexão que nós temos que fazer. Olha só, ainda hoje assim ocorre em relação às pandemias. Porque os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá para aí. Mesmo com os providenciais recursos hoje das organizações mundiais de saúde e de outros. Então, gente, o procedimento de aparição de doença é de lá para cá. E o procedimento de cura é de lá para cá. Então, a gente tem que esperar que eles mandem a cura para cá. Através de uma intuição, para uma vacina, quando for o momento certo. Então, gente, isso dá pra gente uma esperança de entregar nas mãos realmente do mestre para que a situação chegue ao fim, quando tiver que chegar. Ontem mesmo eu vi uma notícia falando que o Brasil tinha feito um acordo com a Universidade da Inglaterra para fazer vacinas. Eu vi isso ontem, engraçado, né? No domingo passado, onde eu dei essa aula de novo, não tinha isso. E fazer vacinas e que iam começar a ser testadas em dezembro e janeiro. Então, assim, vamos ter fé em Deus, porque nada acontece sem a vontade dele. Então, a gente sabe que pode não ser a última pandemia que nós estejamos vivendo, porque nesse período de transição realmente vão acontecer essas catástrofes, esses desencarnes coletivos. Então, a gente precisa estar preparado para tudo isso. Né? Achei incrível. Gente, eu não acreditei quando eu li essa parte. Falando dessas pandemias, da cura. Eu fechei, falei, Jesus Cristo. Aí abri de novo. Meu Deus. Olha só que coincidência, né? Que coincidência. Que bom, que oportunidade boa que estamos tendo de estudar juntos esse livro. Que super atual, né? Bom, iniciavam-se as despedidas. E aí o irmão Macário foi convidado a falar. Então ele falava assim, olha, ontem nós possuímos os circos, as feras e as fogueiras. E ainda assim não negávamos ao Cristo. Hoje os cristãos, eles não enfrentam essas situações perigosas, não. Mas enfrentam uma outra muito temida.
né? Não são situações dolorosas fisicamente, mas são difíceis, que são as distrações, os desvios de conduta, os vícios, os desvios sexuais, a solidão, a falta de companheirismo saudável. Então, é esse que nós estamos vivendo. Não são circos, as feras, não cair nas tentações. Não ter vícios. Ter companhias saudáveis. Esses são as nossas dificuldades. Nesse mundo onde muitas vezes parece que a gente está rodeado do mal, né? Olha o celular, só notícia ruim. Liga a TV, só notícia ruim. Fica sabendo que fulano, né, foi assassinado. Vai numa festa, todo mundo vai, toma aqui bebe, fuma. Vai pra faculdade, fuma. É difícil você se manter assim naquela bolha. Mas é o que nós precisamos fazer. Passarinhos. Tem coisa boa ao nosso redor também. Olha só. E a gente precisa se ater a isso. Para ficar firmes no nosso propósito, temos que ir à luta. Fazer a nossa reforma íntima de vez. Vamos, gente, a gente consegue. Vamos lá. Vamos pegar esses conhecimentos e aplicar mãos à obra. Na vinha do Mestre, todos nós queremos servir. Então, assim, com essas reflexões, nós encerramos o nosso livro Perturbações Espirituais. Desejo a todos vocês, né, só coisas boas. Fico emocionada, assim, de concluir esse trabalho. Né? Estamos aqui já há alguns meses. Foi mais aula do que eu esperava até. Achei que fosse ser só umas 8, mas tivemos 12 aulas. E parabéns para você que chegou até aqui. Não é fácil estudar a doutrina. Não é todo mundo que consegue, que quer. Porque é sempre, né, aquele alerta para mudança e muitas vezes a gente quer ignorar isso. Então, para você que chegou até aqui, parabéns. Você é um vitorioso, você é um vencedor. E eu estou muito orgulhosa de você. Tá certo? Nós vamos depois estudar o livro Transição Planetária, que é de Divaldo também, e Manuel Filomeno de Miranda. Parabéns novamente para você que chegou até aqui e estudou. Vamos continuar juntos, juntos mais separados, mas o importante é que estamos estudando essa doutrina tão maravilhosa. Beleza? Então, gente, grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.